Saudações, eu sou o professor Roger e é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecemos à Sociedade Espírita Cristã, Irmã Miriam de Madre de Deus, pelo convite para esta palestra. Nós somos da Universidade Livre Allan Kardec e vamos fazer então esta palestra virtual com o tema Reencarnação e Evolução. E antes de iniciarmos o nosso tema, vamos à nossa prece inicial, levando nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga que já nos envolve, que está aqui presente, nos intuindo, nos dando todo o amparo, trazendo as suas vibrações, nos dando esse passe à distância, nos confortando e fluidificando as águas de nossas casas, para que quem dela beber possa sentir renovado na sua fé, na sua esperança de dias melhores. E assim, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e que Deus esteja conosco, hoje e sempre. No túmulo de Kardec, encontramos o seguinte epitáfio: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Nós vamos nos inspirar nesta frase para o nosso tema geral de hoje: reencarnação e evolução. Para nós, esta frase encerra toda a lei como está aqui escrito. A lei da reencarnação é uma lei geral. Todo o universo está submetido a ela, assim como também uma outra lei, a evolução, que também todo o universo, como diz Camille Flammarion no livro A Gênesis, o universo nasceu criança. Olha que frase bonita e poética. Então, o universo também está em evolução. Ele teve um princípio com Deus, que não sabemos quando foi ou como foi. Se a ciência nos traz hoje que houve um Big Bang, pode ter sido, mas, como os Espíritos falam a Kardec lá no Livro dos Espíritos, este ainda é um mistério de Deus e que não sabemos e não temos condições de compreender esta grande verdade, de como foi o princípio das coisas, tanto do mundo material, o princípio material, a formação a partir do fluido cósmico universal, assim como também de nós, espíritos, que iniciamos como um princípio espiritual. Então, tanto o princípio material como o princípio espiritual, como Deus faz, quando Ele iniciou fazer isto, é ainda um mistério para nós. E como havíamos falado da poética de Camille Flammarion, vamos trazer aqui a poética de Milton Nascimento e Fernando Brant, da música Encontros e Despedidas. Vamos declamar aqui esses versos tão bonitos que falam sobre, para nós espíritas, a reencarnação. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E é assim, chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Para mim, esta música, fazendo uma interpretação espírita, ela fala sobre reencarnação, os nascimentos
e os desencarnes, que para os poetas aqui são os dois lados de uma mesma viagem. Aqueles que chegam, que são os que estão reencarnando, e aqueles que partem para o mundo espiritual após o desencarne. Existe muito sofrimento, existe muita alegria, existe muita emoção, tanto na chegada quanto na partida. É uma hora de encontro de irmãos, tanto no mundo de cá, desse lado da plataforma, quanto no lado de lá da plataforma, o mundo espiritual. Nesse lado de cá, o mundo material, é a hora de reencontrar com nossos irmãos de vidas passadas, formando então uma família pelos laços espirituais, como está descrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E é um encontro no outro lado da plataforma desta estação, que é a vida, no mundo espiritual, quando retomamos a pátria espiritual, e em especial aqui para nós brasileiros, né, por uma referência de André Luiz ao nosso lar, colônia espiritual nosso lar, vamos também poder encontrar com nossos familiares desencarnados nesta colônia ou em alguma outra colônia no plano espiritual, pois existem muitas delas. E nessa viagem vamos fazer uma primeira parada no Evangelho segundo o Espiritismo, que cita um trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, e que narra a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um dos principais sacerdotes do Sinédrio, procurou Jesus à noite para perguntar-lhe se ele tinha condições de entrar no reino dos céus. E Jesus responde a ele: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, aqui está consagrada a lei da reencarnação, assim como também da evolução. A pergunta de Nicodemos não se encontra nos evangelhos. Ela está subentendida na resposta. E a resposta que Jesus dá é que ele, mesmo sendo um dos principais sacerdotes do Sinédrio, um homem idoso, de grande conhecimento e, parece-me, que também de grande bondade e uma certa humildade, talvez não tão grande, porque logo depois ele fica contrariado com a resposta e não dá uma boa resposta a Jesus. Jesus também entende ali a contrariedade de Nicodemos. Então, como um homem idoso, um homem judeu que se considerava, todos os judeus fossem dignos então da salvação, né, da perfeição no mundo espiritual, no pós-morte. E Jesus fala que teria que nascer novamente. Nicodemos fala: mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Eu sendo desse tamanho, já grande, né, e provavelmente a mãe dele já havia desencarnado. E essa resposta meio ingrata, assim, pouco cortês de Nicodemos, pois se ele for procurar o mestre, que ele pudesse ser um pouco mais humilde em aguardar uma explicação melhor. Eles não estavam com pressa, podiam ali aprofundar, assim como conta o evangelista João, que eles aprofundaram bem este assunto. Mas vamos lá. Ninguém pode evoluir para uma salvação em uma única encarnação. Por mais que tenha sido excelente, e aqui digo que pode ter sido excelente
né, os estudos, a dedicação, essa moral desse senhor Nicodemos, idoso, ele não teria, segundo as leis de Deus, a perfeição. O que é perfeição para Deus? A perfeição e a evolução, ela inicia, como diz o livro A Gênesis, no princípio inteligente, simples e ignorante. Então somos criados por Deus simples e ignorantes. E vamos por muitas encarnações evoluindo até chegar à perfeição. Emmanuel diz que nós estamos na metade desta caminhada evolutiva. André Luiz diz que até o estado atual, desde quando fomos criados, simples e ignorantes, até agora, passaram-se 1,5 bilhão de anos. Isso no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então, se Emmanuel diz que ainda faltam mais metade do caminho para chegarmos a uma categoria de Jesus, né, que seria a perfeição, então teremos aí mais 1,5 bilhão de anos para reencarnarmos e evoluirmos. E vamos entender mais um pouco a respeito da reencarnação, ou, como Kardec registra, da pluralidade das existências. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, o capítulo 4º, que a gente vai resumir aqui as questões desse subitem, que vai de 166 à questão 221. Então, para nós, a questão 166 traz uma meta. Qual a meta da reencarnação? Qual o objetivo de Deus em criar uma lei para fazer, então, passarmos por uma pluralidade de existências? Então, a meta, segundo os espíritos que respondem a Kardec, é alcançar a perfeição. Então, fomos criados simples, ignorantes, e aí a meta, lá no final, quando chegarmos à estatura de Jesus, é sermos perfeitos. Tem uma frase de Jesus nos Evangelhos que diz: sede perfeitos quanto perfeito é o Pai que está nos céus. Então, esta frase, que inclusive é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, traz bem esta meta: sermos perfeitos, como também perfeito é o Pai que está nos céus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta de número 171 aos Espíritos: em que se funda o dogma da reencarnação? E esses respondem: na justiça de Deus. O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E como diz o ditado, errar é humano, pois somos perfectíveis, não somos perfeitos. Ninguém foi criado perfeito, nem Jesus, nem os anjos do céu, e por isso que eles caíram, né? Os anjos caídos é uma representação que eles não eram perfeitos. Se eles cometeram um erro, é porque eles não estavam perfectíveis, né? E não eram lá muito melhores do que somos hoje. Então, os exilados de capela, que a gente vai falar já já um pouco a respeito deles, é uma boa representação disso. E continuando a questão 171 sobre os fundamentos da reencarnação, vamos encontrar a resposta dos espíritos que diz isto: todos os espíritos tendem à perfeição. É isso que Deus deseja. Então, como chegar à perfeição? Deus faculta os meios para alcançá-la. E um desses meios é a pluralidade de vidas, é a reencarnação. Além de todos, né, os suportes, a espiritualidade que nos acompanha,
as oportunidades, os conhecimentos, as revelações, a mediunidade. Então, proporcionando aos seres humanos, seres vivos, as provações da vida corporal. Então, Deus quis que houvesse uma alternância entre existências no mundo espiritual e outras existências no mundo corporal, no mundo encarnado, no mundo físico. E através dessas experimentações, dessas provações, é que vamos adquirindo, então, esta perfeição. A sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam, então, fazer ou concluir numa primeira reencarnação, numa primeira prova. Então, aqui está consagrado a resposta de Jesus a Nicodemos. É preciso nascer de novo. Ainda no Livro dos Espíritos, vamos na questão 167. Perguntar: qual o objetivo, ou qual o fim objetivado por Deus com relação à reencarnação? Vamos dividir em 3 pontos esta resposta. Primeiro, que haja uma evolução individual. Gosto muito de dar explicações com base na minha formação. Eu sou pedagogo de formação e busquei fazer filosofia para dar início a um mestrado. Passei no mestrado, tranquei a filosofia e terminei o mestrado em ciência da religião. Então, esse caminho nos traz uma ideia de um grande filósofo russo, psicólogo também, educador, Vygotsky. Vygotsky disse também que nós temos várias linhas evolutivas. Tem uma individual, que é a psicogênese, mas também tem uma, que a gente vai ver daqui a pouco, as outras, a ontogênese da espécie humana, a sociogênese da sociedade. Então vamos falar um pouquinho sobre a psicogênese, a evolução individual. Então, Jean Piaget, Freud, Vallon, Erik Erikson são também estudiosos de uma psicologia da evolução, psicologia do desenvolvimento humano. Então, nós passamos por estágios também. Waldorf, tem a escola Waldorf, Rudolf Stein, os setênios, fases de desenvolvimento, desde as fases infantil até as fases adultas. Então, esses autores dividem em certas categorias, fases, o desenvolvimento humano. Então, todos nós vamos progredindo individualmente, mas não só numa única encarnação, mas em diversas encarnações. Essa evolução individual, ela começa, como vimos, do princípio inteligente, simples e ignorante, e vai chegar até a esfera crística, a perfeição, quando não mais será necessário encarnar. Então eu disse que a evolução também ocorre na humanidade, tanto enquanto espécie humana, mas também enquanto sociedade. Assim como os planetas. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, Há muitas moradas na casa do Pai, onde Kardec vai explicar que também os planetas evoluem. Conta Kardec e a doutrina espírita que nós já fomos um planeta primitivo, ao ser criado por Jesus, que é o nosso governante planetário, e que os primeiros espíritos que aqui chegaram muito imperfeitos e foram ganhando essa perfeição aos poucos, de uma forma progressiva. E
Hoje estamos no estágio de provas e expiações, o segundo estágio da evolução planetária. Mas não vamos parar por aí. Estamos em transição, como se espera, inclusive a Covid parece ser um marco aí, né? Um desafio para a gente conseguir vencer e assim sermos promovidos. Parece um vestibular para a humanidade poder passar para uma nova fase, que é a fase da regeneração. Passada essa fase da regeneração, haverá então os mundos felizes, né? Então veja aí que também, né, as humanidades em cada planeta, e cada planeta no universo tem uma fase diferente, eles não progridem ao mesmo tempo. Alguns mundos já chegaram à fase término, que é dos mundos felizes, e como tudo, e aquela frase de Kardec diz, né, do epitáfio, nascer, crescer e morrer também, de alguma forma, podemos afirmar que os planetas também são assim. Eles nascem, são criados, como diz Platão, por seus demiurgos, ou André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz os co-criadores em plano maior, pois nós também co-criamos, mas em plano menor, diz André Luiz. Então os planetas nascem por esses co-criadores em plano maior, os arquitetos siderais, mas também eles um dia vão deixar de existir para serem reciclados, né, nas explosões das estrelas, para ou dar origem a outros planetas, a outros sistemas, a outros sóis. Dizem os cientistas que somos poeira de estrela. Nós já fomos, né, algum dia, a condensação da matéria dispersa no espaço de uma estrela, de um sistema estelar que tenha explodido. Para cá vieram, além, né, dessa bola de fogo que Emmanuel vai contar no livro A Caminho da Luz, que Deus deslocou da nebulosa solar, quando o Sol ainda era uma criança, né, tinha acabado de surgir, ainda não tinha sua forma, foi retirado um grande bloco de massa incandescente, né, de calor, e foi colocado, e aí novamente a poética da doutrina espírita eu acho muito interessante, que a gente não está tão preocupado em fazer ciência séria, com palavras difíceis, né, mas que essa ciência possa ser levada de uma maneira prazerosa, de uma maneira feliz, e que de repente possa, assim, gravar melhor em nossas almas, né? E que até uma criança possa também se aproveitar desta linguagem. Então, Emmanuel diz que o nosso planeta Terra foi passado de Deus para as mãos de Jesus, e Jesus, como um grande escultor, pega as suas ferramentas e vai esculpindo o nosso planeta, né? Então, com sua talhadeira, o seu cinzel, a sua marreta, vai lá batendo e esculpindo, né, a nossa casa planetária, nossa casa comum. Vamos então ao terceiro ponto. Jesus, aliás, Deus, objetiva a justiça, pois Deus é justo, soberanamente bom e justo. Então, se uma pessoa ela fica estacionária, comete erros, comete crimes, ela não pode permanecer assim eternamente. O fim da reencarnação é chegar à evolução. Então, todos nós vamos chegar. Talvez alguns demorem mais, como Jesus disse. Os primeiros, de repente, podem ser os últimos, né? Devido a sua pouca vontade de evolução. Mas, de repente, os primeiros também sejam os últimos, como diz que Jesus
foi um dos primeiros, né? E a tradição cristã diz que ele foi o primogênito, mas creio que talvez não necessariamente o primeiro espírito a existir. A gente conhece muito pouco do universo, né? A gente conhece o nosso Cristo. Não sabemos de outros Cristos que existam em outros planetas, em outros sistemas. Então, pouco a gente pode afirmar, como eu trazia ainda há pouco, que o princípio das coisas, dizem os espíritos a Kardec, pertence a Deus. É um mistério. Mas vamos lá. Então, como diz o apóstolo Paulo sobre o espinho na carne, nada pode ficar eternamente estacionário, pois tende a não regredir, porque não existe para nós a ideia de regressão, mas existe a possibilidade de ter uma evolução tão pequenina que é quase imperceptível, que a gente costuma chamar de estacionamento. Então, o fulano estacionou naquela encarnação e a cada vez que estaciona vai acumulando débitos que ele vai ter que corrigir numa próxima encarnação. Então, aí está a justiça divina. Então, vamos falar um pouco sobre sociogênese ou ontogênese, que é o progresso, né, do desenvolvimento humano. Então, vamos falar primeiramente o quanto a reencarnação auxilia a família. Nós nascemos em família. E quão bom é a gente receber aqueles irmãos e amigos que se comprometem conosco em nos auxiliar a desenvolver aquela programação reencarnatória que trazemos. De fato, que às vezes tem aquele nosso irmão que são nossos desafetos, mas também esses são parte da nossa programação de vidas passadas, de reencarnação, e que precisamos buscar esse reajuste. Como Jesus diz, reconcilia com teu irmão enquanto estás caminhando com ele. E nós estamos caminhando em família. É pena ver muitas vezes crianças que nascem unidas como gêmeos chipófagos ou siameses e que não se pode separá-los, porque separando haveria então a morte de ambos, ou a morte de um. Então, para que isso não ocorra, como Jesus diz, né, para que um mal maior não nos ocorra, é preciso que a gente aprenda a lidar também com os nossos desafetos de vidas passadas, quando renascem em nossa vida, em nossa família. Então, todos aqueles que a espiritualidade sábia programou para nascer em nossa família, devemos sempre buscar a conciliação, buscar um progresso mútuo em família. O segundo ponto é que existem encarnações, vamos pensar aqui de Euripides Barçanufo, né? Foi um grande personagem, o Chico Xavier, para a sua família. Chico Xavier a gente conhece um pouco mais, tem até um filme, tem vários livros, né, os lindos casos de Chico Xavier, que mostra que Chico, até a fase adulta, ainda ajudava a sua família e vivia na cidade de Pedro Leopoldo, onde ele havia nascido, mas com o tempo ele vai para Uberaba e concluir a sua missão para o nosso Brasil, né? Formação religiosa espírita brasileira, com grande contribuição, não só dos seus livros, mas das suas obras sociais que ele desenvolveu lá na região. Então, é um espírito que reencarna para auxiliar a sua família. Então, eu recomendo aqui, quem não assistiu o filme Chico Xavier, assista, para entender um pouco mais como uma reencarnação pode auxiliar a uma família, mas que também
traz uma grande contribuição à nação. E a obra de Chico Xavier, ela está pelo mundo, então também vamos falar aqui de uma evolução planetária. Jesus é o exemplo maior daquela encarnação que trouxe uma evolução para todo o planeta. Então essa melhoria progressiva da humanidade também acontece quando uma reencarnação de um espírito superior, né, faz uma dedicação, né, quase exclusiva, esquecendo de si mesmo, renunciando a si mesmo, para trazer grandes progressos à humanidade. É claro que não é preciso tantos esforços, né? Podemos sim ter o nosso conforto, mas nada em exagero, pois aqui estamos encarnados, como minha mãe dizia, né, a sabedoria popular de mamãe, dizia assim, né, aqui a vida não é uma colônia de férias, então a gente não está de férias, não está aqui para sermos servidos, como diz Jesus na última ceia, e ele então fez questão de dar esse exemplo, e ele não quis ser servido, ele lavou os pés dos discípulos, enxugou, partiu o pão, partiu o vinho, então como se fosse um empregado dos discípulos. O Pedro mesmo não gostou dessa ideia de ser servido pelo mestre. Falou, não, a mim você não vai lavar os pés. Né? E aí Jesus falou, olha, se você não fizer isso e nenhum de vocês fizerem, vocês não serão considerados meus discípulos. Então, que vocês possam também fazer isto ao longo da história humana, né? Ao longo de suas vidas, pois todos nós viemos aqui também para servir, né? E não somente ser servidos. Ninguém veio para se tornar rei e continuar rei. Como eu estava dizendo, a reencarnação e evolução, ela é um princípio que não pode ser parado, né? Não pode estacionar, pois vem sempre uma dor, né? Como um espinho na carne, a nos despertar a continuar. Vejamos algumas estratégias evolutivas para isso. Podemos ficar sem respirar? Não. Logo vem uma agonia a forçar-nos a respirar. Podemos ficar sem comer? Não. Né? Não, pois isso nos comprometeria a ter uma inanição e morrer por, né, desnutrição. Então dá-lhe uma grande fome, um desespero a tirar a gente de uma preguiça de ir buscar o alimento. Então assim, Deus colocou vários alarmes em nosso corpo, em nosso espírito, a dizer que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nunca estagnar numa zona de conforto, estar sempre evoluindo. E essa imagem que eu coloquei aqui mostra bem essa questão, embora não seja espírita e talvez até um pouco a teoria da metempsicose, da possibilidade do ser humano voltar a ser animal, né? Ou vegetal, que é uma teoria inclusive que Platão defendeu no livro A República, e lá no mito de Er ele diz que a metempsicose também era uma possibilidade ali oferecida aos espíritos que reencarnavam. Essa teoria também é muito aceita hoje na Índia, né, onde eles têm os animais sagrados e não se alimentam de animais, né, da vaca, ou do carneiro, ou de algum animal, uma cobra, um macaco. Né? Então eles vivem na cidade tranquilamente, eles não são mortos, porque eles temem reencarnar nesses animais e também serem mortos da mesma forma. Então essa imagem, retirando essa ideia da metempsicose, é uma imagem muito interessante. Então aqui, o adulto envelhecendo e
desencarnando na sua velhice, estão encontrando a morte. Esse símbolo de um 8 deitado representa o infinito, porque ele não tem um fim, né? É uma figura fechada e que dá um certo movimento, né, de sobe e desce e continuidade. Então, esse mesmo adulto que envelhece vai reencarnar. Daí a música Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant, que colocamos de início, pois retrata aí aqueles que chegam e aqueles que partem, né? Então aqui o espírito reencarnando num bebê e aí ele se desenvolvendo uma nova encarnação. Falamos também da evolução das espécies. Nessa imagem também aparece aí na água o surgimento da vida e ela vai evoluindo para outros animais até chegar ao ser humano. E por último, a vida universal. O nosso planeta, como dissemos, está seguindo uma evolução universal. Então existe uma escala de mundos: primitivo, provas e expiações, regeneração e mundos felizes. Então tudo isso não ocorre só no nosso planeta. Essa evolução ela é uma evolução que dá continuidade em outros planetas. Allan Kardec registra no Livro dos Espíritos, questão 540, a resposta dos espíritos. Eu acho muito interessante, uma das melhores respostas que tem no Livro dos Espíritos. Diz ela: é assim que tudo serve, né? O universo inteiro serve à vontade de Deus. Que tudo se encadeie, tudo está com uma corrente onde cada elo vai formando uma cadeia. E tudo está encadeado na natureza, dizem os espíritos, desde o átomo, né, a menor partícula, e hoje já se conhece, né, outras partículas subatômicas. Vamos falar sobre o bóson, a partícula de Deus, a teoria das cordas, entre outras, fótons, né? Tudo isto aí foi criação de Deus pela transformação do fluido cósmico universal, que é o princípio material. Então, desde esse princípio material, passando pelo espírito, que é o princípio espiritual, até o arcanjo, né, quando chegar ao final da evolução, quando atinge a perfeição, tudo está encadeado. Então, é o mesmo ser que foi criado simples e ignorante, vai passando de espécie a espécie, né? Desde aí de um estágio no mineral, né? Não é uma encarnação, né? Já digo de antemão isso. Então, o espírito, o princípio espiritual não reencarna no mineral nem no cristal, mas de alguma forma ele estagia, ele faz, né, ali algumas experiências, eu acredito, essa é a minha teoria que eu acredito, pois ele precisa também sentir as mudanças climáticas, ele precisa conhecer as propriedades dos materiais, a temperatura, pressão, umidade, falta de umidade, luz, calor, frio, assim, todas essas questões, né, inclusive das ligações químicas, ele precisa dominar antes de começar a reencarnar em pequenos seres uniculares que vão precisar desses conhecimentos para interagir com o meio ambiente e se alimentar dele. A partir aí dos seres mais simples, como o nosso vírus da Covid, né, ou qualquer outro vírus, que é um dos seres mais elementares da criação.
Então, esses pequenos seres vão fazer metabolismo, vão fazer respiração celular e depois vão progredindo, até que tenham órgãos específicos para cada uma dessas questões da alimentação, da circulação sanguínea, como o coração, da respiração, como os pulmões, e assim vai se tornando cada vez mais complexa a criação. Daí a ideia de uma evolução das espécies. Herculano Pires cita uma frase, só que ele acrescenta, e essa é a minha tese também, de Leon Denis. E a parte que ele acrescenta, e que hoje muito se fala por aí, mas que se discute e se ralha, se briga. Não, mas Leon Denis não falou sobre uma alma dormir na pedra. Ora, é como eu estava comentando ainda há pouco. O princípio inteligente, ele pode estagiar, não lhe é proibido. Não somos nós, humanos, que vamos colocar nossa vontade, impor nossa vontade a Deus. Então, eu ainda acho perfeitamente possível e necessário que haja uma alma que durma na pedra, que estagie, que esteja lá aprendendo também no primeiro reino, que é o reino mais básico, o reino que não tem inteligência, mas que recebe uma, como tem lá no livro dos Espíritos, aquilo que vai tornar inteligente a matéria, que anima a matéria. Tudo bem, mas o primeiro reino onde há a encarnação é o vegetal. Então, ele sonha no vegetal, diz Herculano Pires e Leon Denis. Depois, ele vai passar para o reino animal. Então, no reino animal, ele agita, ele ganha movimento, ele ganha mais liberdade do que no vegetal. No vegetal, ele apreende sensibilidade, toda essa questão da respiração celular que eu falava, crescimento, metabolismo, produção de aminoácidos, cromossomos, fazer reprodução celular. Então, tudo isso vai ser importante para que um dia lá no animal e depois também continuando no hominal, nós tenhamos essa aprendizagem que foi lá no vegetal que se iniciou. Então, o ser agita-se no animal, mas vai despertar sua consciência, vai despertar sua razão, não que não tivesse um tanto de inteligência nos reinos anteriores, mas é uma inteligência instintiva, como os Espíritos vão explicar para Kardec no Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na questão 178, pergunta aos Espíritos: podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Então aqui a pergunta já nos traz uma afirmação da pluralidade dos mundos habitados. O planeta Terra não é o único mundo que tem seres inteligentes, como suspeita hoje a ciência, mas não tem muita certeza. Para nós, espíritas, existe essa certeza. Existem muitos mundos habitados, como Jesus havia dito e até mencionei ainda há pouco. Um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados, onde Jesus diz: há muitas vidas, há muitas moradas na casa do Pai. Então, vamos à resposta dos Espíritos. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Ou seja, também espíritos missionários
tem descido à Terra. E o grande exemplo maior é Jesus, né, que já era perfeito e reencarnou aqui para trazer uma missão, o objetivo de auxiliar o progresso planetário. E assim nós temos vários, Madre Teresa Calcutá, temos um no livro, Renúncia, que conta o espírito feminino de um espírito que estaria na estrela de Sírius, um planeta ligado à estrela de Sírius, e que resolve reencarnar para ajudar um espírito familiar que estava em muitas quedas, e então eles reencarnam para cumprir uma missão. Então, quem não leu ainda o livro A Renúncia de Emmanuel, fica aqui minha recomendação. Eu disse a vocês que eu ia falar de uma obra, o livro A Caminho da Luz, escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, psicografado por Espírito de Emmanuel. Aqui nós temos Chico, aqui Emmanuel. Emmanuel, que havia sido uma das encarnações, Públio Lentulus, um senador romano, e uma das últimas encarnações aqui no Brasil foi Padre Manuel da Nóbrega. Então, neste livro, a gente encontra a teoria dos exilados de Capela. Mas não é só esse livro. Kardec já havia mencionado no livro A Gênese, as transmigrações planetárias, e Camille Flammarion, no livro Narrações do Infinito, também nos traz essa ideia, inclusive também cita esse exílio de Capela. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos conta que na constelação do Cocheiro, no sistema estelar quádruplo de Capela, quase todos os mundos que lá são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinada-se comparado às condições de atraso moral que existe atualmente no planeta Terra. E continua Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às tradições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. E chegando ao final desta palestra, muito feliz de poder ter compartilhado com vocês essas informações, foi muito grato revisitar esses conhecimentos vindos de tão grandes mestres para nós, Emmanuel, Allan Kardec, Camille Flammarion, entre outros tantos. Vamos aqui explicar este último trecho do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então, nós somos um exemplo, planeta Terra, de transmigração planetária. Jesus fala sobre muitas parábolas sobre essa transmigração planetária, nos preparando moralmente, intelectualmente, para uma fase que está para acontecer no planeta Terra atual, aonde os espíritos relutantes no mal, na violência, no erro, no vício, serão retirados desse planeta e serão levados para um mundo aonde, como Jesus diz, haverá muito choro e ranger de dentes. Ora, falava que ninguém pode ficar estacionado. Jesus conta uma parábola dos talentos, que um homem pegou e enterrou os seus talentos. Então isso seria estacionar.
E aí vem o senhor da fazenda, reclama dele, toma o dinheiro dele e manda para fora da fazenda, onde haveria muito choro e ranger de dentes. Também fala sobre os grãos de trigo e de joio, que também o joio cresceria junto ao trigo, mas ao final da colheita seria separado e seria lançado ao fogo, né? Lançado a uma situação de sofrimento, né? Por não servir para outra coisa. Então, que possamos nós refletir sobre isso, poder auxiliar, né? Não somente a nossa família, não somente, né, também a nossa comunidade, mas de alguma forma produzir o bem através das redes sociais. Se você for um escritor, escrevendo livros, escreva livros que engrandeçam, edifiquem as pessoas, que levem luz, levem conhecimento, levem a paz para todas as pessoas, pois é isso que estamos esperando para passarmos por esse período de transição e chegarmos, né, a um crepúsculo da civilização, como diz Emmanuel, né, que seria aí um entardecer, o crepúsculo é entardecer, mostra então uma fase de maturidade do nosso planeta, da nossa sociedade, da humanidade aqui existente, para que tenhamos aí novos dias mais felizes pela frente após esse crepúsculo. Então, os mundos, como diz Emmanuel, têm ciclos evolutivos extraordinários. Assim como Capela, estamos para atingir, né, aqui no planeta Terra, a culminância deste ciclo, chamado provas e expiações, para passarmos para um mundo de evolução maior, que seria então um mundo de regeneração. Então estamos nas lutas finais, né? Por isso ainda muito sofrimento, muita violência, muita fome, dor, doenças como a Covid, para nos depurar, para ser, né, desafios, como eu disse em relação a Paulo, o espinho na carne, aquilo que nos tira da zona de conforto, para reagirmos a uma estagnação e irmos buscar o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. E assim então eu concluo e desejo fazer então aqui os agradecimentos à Sociedade Espírita Irmã Miriam de Madre de Deus pelo convite, pela oportunidade de aqui levar, né, esses nossos conhecimentos até vocês. Agradecer também à Universidade Livre Allan Kardec, a qual patrocinou, né, nos dando a oportunidade de levar a nossos alunos, nossos estudantes que também estão nos assistindo. Então agradeço aí essa presença amiga de nossos estudantes. E então chegamos à hora de nossa prece final. Em especial possamos fazer uma prece de vibrações, de fluidificação de águas, para todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, né? Em especial um grande amigo meu, espero que quando for retransmitido este vídeo, ele já esteja em sua casa. O nome dele é Regis Mendes, que a gente possa, não só em nome dele, mas em outros tantos nomes, e também para aqueles espíritos que desencarnaram, vítimas da Covid, vítimas de outras causas, que também estejam em nossos corações, em nossas vibrações, em nossa tela mental. Então, na certeza que a espiritualidade desce sobre nós, suas mãos, transmitindo esse passe espiritual, esse passe à distância, a todos aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos, nos hospitais, nos asilos de idosos,
ou mesmo em suas residências, nos manicômios, nos sanatórios, nos orfanatos, ou nas ruas, abandonados, que possam eles receber este passe também, essas vibrações, essas energias estimulantes que nos fazem renovar por dentro, renovando nossas células, renovando nossa disposição espiritual. Que possamos também nós mentalizar as mãos dos espíritos sobre as águas, as garrafas, os potes, os copos, nas cabeceiras das camas, a fluidificar estas águas, para quem dela beber possa receber todo este amor, toda esta paz, toda essa esperança em dias melhores. E assim, agradecemos essa oportunidade a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que nos trouxe essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim, desejamos muita paz a todos, hoje e sempre.